3 infartos em 2 anos. E o culpado não era gordura, açúcar ou cigarro. Era o horário que meu paciente comia frutas vermelhas. Olá, eu sou o Dr. Mário Alonso Puig e em 4 décadas dedicadas à saúde masculina, nunca presenciei algo tão chocante quanto o que vou compartilhar com vocês hoje. Uma descoberta que salvou a vida de um homem desenganado pelos melhores cardiologistas do país e que pode revolucionar completamente sua saúde cardiovascular e sexual após os 60 anos. João chegou ao meu consultório em dezembro de 2019, carregando uma pasta repleta de exames e laudos médicos devastadores. 68 anos, executivo aposentado de uma multinacional, 3º infarto fulminante em menos de 24 meses. Os cardiologistas mais renomados de São Paulo eram categóricos e impiedosos. Ele precisaria de uma segunda ponte safena de emergência ou simplesmente não passaria do próximo inverno. Sua esposa Maria estava completamente desesperada. Os filhos adultos já conversavam discretamente sobre despedidas definitivas. E João havia perdido completamente toda a esperança de continuar vivendo. Durante 40 anos, atendendo homens maduros em meu consultório, desenvolvi um instinto médico aguçado para identificar casos verdadeiramente complexos e enigmáticos. E algo me incomodava profundamente sobre a situação clínica específica de João. Ele definitivamente não era o típico paciente negligente e irresponsável que vemos desfilando todos os dias pelos consultórios médicos, fumando 2 maços de cigarro diariamente e vivendo exclusivamente de hambúrguer, pizza e refrigerante. Pelo contrário absoluto, João seguia religiosamente e com disciplina militar a famosa dieta mediterrânea há exatos 5 anos, rigorosamente desde seu primeiro infarto. Tomava todas as medicações cardiológicas prescritas nos horários milimetricamente corretos, incluindo estatinas de última geração que custavam literalmente uma pequena fortuna mensal. Caminhava 40 minutos consistentes, 3 vezes por semana, mesmo nos dias mais gelados do inverno paulistano. Seus exames laboratoriais de colesterol total, HDL, LDL e triglicérides estavam rigorosamente dentro dos parâmetros considerados ideais pela cardiologia moderna. Então, por que diabos suas artérias coronárias continuavam se entupindo progressivamente como canos enferrujados de um prédio abandonado há décadas? Por que um homem tão extraordinariamente disciplinado e dedicado aos cuidados médicos estava caminhando inexoravelmente direto para uma morte prematura e evitável? Foi durante nossa 3ª consulta médica, quando eu já estava seriamente considerando encaminhar João para uma cirurgia experimental revolucionária nos melhores hospitais dos Estados Unidos, que ele me disse algo aparentemente banal e insignificante, mas que mudaria para sempre minha compreensão fundamental sobre prevenção cardiovascular masculina. Doutor, eu realmente faço tudo certinho conforme o senhor orientou. Tomo religiosamente meu suco concentrado de mirtilo orgânico toda noite antes de dormir, como meu salmão selvagem grelhado no almoço com azeite extra virgem português, bem quentinho, direto da frigideira, e absolutamente nunca deixo de tomar meus remédios cardiológicos. Sinceramente, não consigo entender por que minha saúde não melhora nem um pouco. Naquele exato momento transformador, uma luz científica brilhante se acendeu na minha mente, como um raio poderoso cortando violentamente a escuridão da ignorância médica. Não era exatamente o que João estava consumindo que estava literalmente matando suas artérias coronárias. Era precisamente quando e exatamente como ele estava combinando esses alimentos sagrados e consagrados da medicina preventiva cardiovascular.
Os mesmos alimentos que deveriam estar heroicamente salvando sua preciosa vida estavam, na verdade, cruelmente acelerando sua morte cardiovascular. Por que motivo os grandes laboratórios farmacêuticos multinacionais gastam literalmente milhões de dólares anuais em lobbying político agressivo para que médicos experientes como eu jamais falem publicamente sobre cronobiologia nutricional em consultas ou palestras médicas? A resposta é absolutamente devastadora e comercialmente simples, porque um homem maduro que consegue efetivamente limpar e desobstruir suas artérias coronárias, comendo os alimentos corretos exatamente na hora biologicamente certa, não precisa comprar estatinas caríssimas pelo resto inteiro da sua vida natural. Durante décadas consecutivas da minha carreira médica, eu fui exatamente o tipo de médico submisso e obediente que essas corporações farmacêuticas queriam desesperadamente. Prescrevia automaticamente Crestor, Lipitor, anticoagulantes sofisticados, absurdamente caríssimos, e encaminhava sistematicamente para cirurgias de ponte safena, que custam facilmente R$200 mil ao sistema público de saúde brasileiro. Nunca questionei cientificamente por que pacientes extraordinariamente disciplinados, como João, continuavam infartando repetidamente, mesmo seguindo religiosamente todos os protocolos cardiológicos tradicionais estabelecidos pela medicina convencional. Até que em setembro de 2019, uma pesquisa científica absolutamente revolucionária da prestigiosa Escola de Medicina de Harvard cruzou providencialmente minha mesa de trabalho. O estudo longitudinal acompanhou meticulosamente durante 5 anos completos mais de 12 mil homens rigorosamente acima de 60 anos, divididos metodicamente em grupos de controle que consumiam exatamente os mesmos alimentos cardiovasculares protetores consagrados, porém em horários completamente diferentes ao longo do dia. Os resultados científicos obtidos me chocaram profundamente como médico experiente e me envergonharam completamente como ser humano consciente. Homens que consumiam criteriosamente frutas vermelhas antioxidantes, peixes selvagens ricos em ômega 3 e azeite extra virgem premium nos horários biologicamente corretos e cientificamente determinados, reduziram em impressionantes 73% o entupimento arterial coronário. Enquanto isso, homens que consumiam exatamente os mesmos alimentos benéficos nos horários biologicamente errados e contraproducentes tiveram uma progressão alarmante de 52% nas placas ateroscleróticas de gordura. Você consegue compreender completamente a gravidade médica e social disso? Estamos falando literalmente da diferença crucial entre vida plena e morte prematura, determinada não pelo tipo específico de alimento consumido, mas simplesmente pelo ponteiro do relógio pendurado na parede da sua cozinha doméstica. Mas o que mais me revoltou profundamente foi descobrir que essas informações científicas revolucionárias existem oficialmente desde 2016, deliberadamente escondidas em revistas médicas científicas de acesso extremamente restrito que custam milhares de dólares anuais apenas para ler. Enquanto isso, milhões de homens brasileiros como João morrem desnecessariamente por falta de uma informação que deveria obrigatoriamente estar afixada em cada consultório médico do país. Quando mostrei cuidadosamente para João os resultados científicos impressionantes da pesquisa revolucionária de Harvard, vi lágrimas genuínas escorrendo abundantemente pelo rosto enrugado de um homem que havia perdido completamente toda a esperança de continuar vivendo com qualidade e dignidade. Dr. Mário, ele me disse com a voz profundamente embargada pela emoção, isso realmente significa que eu ainda posso efetivamente evitar essa maldita cirurgia de alto risco? Naquele momento absolutamente crucial e decisivo,
tomei conscientemente a decisão mais arriscada e potencialmente transformadora de toda a minha carreira médica de 40 anos dedicados. Desenvolver um protocolo clínico revolucionário baseado inteira e exclusivamente na ciência avançada da cronobiologia nutricional masculina. Durante 6 meses absolutamente intensos, obsessivos e praticamente isolado do mundo exterior, mergulhei completamente em mais de 200 estudos científicos rigorosamente peer-reviewed sobre timing nutricional otimizado, absorção celular maximizada de compostos bioativos específicos e os extremamente complexos ritmos circadianos que governam silenciosamente nosso metabolismo cardiovascular masculino após os 60 anos. Foi durante essa jornada científica transformadora que descobri algo absolutamente revolucionário e paradigmático. Nosso corpo masculino maduro possui exatamente 3 janelas metabólicas críticas e biologicamente precisas, onde alimentos cardiovasculares específicos exercem seu poder máximo e transformador sobre nossa saúde arterial, sexual e energética. A primeira janela metabólica absolutamente crítica ocorre rigorosamente entre 6 e 8 da manhã, período biológico específico em que nosso cortisol matinal está naturalmente elevado e nossa capacidade celular intestinal de processar eficientemente antocianinas, os poderosos pigmentos roxos das frutas vermelhas selvagens, atinge seu pico absoluto de absorção sistêmica. Consumir uma porção matematicamente específica de exatos 150 gramas de mirtilos selvagens do Canadá, amoras orgânicas brasileiras ou açaí puro amazônico durante esta janela matinal específica e restrita ativa instantaneamente uma cascata bioquímica impressionante que dilata suas artérias coronárias principais em até 40% por 18 horas consecutivas ininterruptas. A segunda janela metabólica absolutamente crítica acontece precisamente entre 10 e meio-dia, período biológico específico em que a enzima lipase pancreática masculina opera em sua máxima eficiência digestiva possível. É exatamente durante este momento que os ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa do salmão selvagem do Alasca, sardinha portuguesa fresca ou cavala atlântica são absorvidos em sua potência máxima, iniciando imediatamente um processo natural e poderoso de dissolução de microcoágulos perigosos, que podem prevenir completamente ataques cardíacos silenciosos e fatais. A terceira janela metabólica fundamental e absolutamente decisiva acontece rigorosamente entre 15 e 16 horas da tarde, período biológico específico em que nosso fígado masculino maduro produz naturalmente a maior quantidade possível de bile digestiva concentrada, permitindo uma absorção completamente otimizada e maximizada dos polifenóis protetores do azeite de oliva extra virgem premium importado. Mas atenção médica absoluta e fundamental. O azeite deve obrigatoriamente estar em temperatura ambiente natural, nunca, jamais aquecido acima de 60 graus Celsius, pois o calor excessivo destrói irreversivelmente 89% de seus valiosos compostos curativos cardiovasculares. João foi corajosamente meu primeiro paciente voluntário para testar este protocolo experimental revolucionário. Durante 3 semanas consecutivas e rigorosamente controladas, ele consumiu exatamente os mesmos alimentos benéficos de sempre: mirtilos antioxidantes, salmão selvagem e azeite extra virgem premium. Mas agora seguindo meticulosamente os horários específicos e as temperaturas precisas que eu havia determinado cientificamente. No 21º dia do experimento, algo absolutamente extraordinário e emocionante aconteceu. Pela primeira vez em 2 longos anos de sofrimento, João acordou completamente sem qualquer dor torácica no peito.
Doutor Mário, ontem consegui subir 2 lances completos de escada sem ficar minimamente ofegante. Ele me contou radiante e visivelmente emocionado durante nossa consulta de acompanhamento seguinte. E pela primeira vez em muitos meses de frustração, tive uma ereção matinal, espontânea e vigorosa, como nos velhos tempos. Era precisamente o primeiro sinal clínico inequívoco de que suas artérias coronárias estavam se abrindo e desobstruindo novamente, permitindo finalmente um fluxo sanguíneo adequado e saudável para absolutamente todo o corpo, incluindo especialmente a região pélvica genital. Mas os resultados laboratoriais que recebi 3 meses depois superaram completamente todas as minhas expectativas médicas mais otimistas. A angiotomografia coronária de João mostrou uma redução impressionante de 68% nas placas ateroscleróticas arteriais. Seus níveis de PSA prostático, que vinham subindo progressivamente de forma preocupante há 2 anos, normalizaram completamente dentro dos parâmetros ideais. Sua energia sexual e libido, que ele honestamente pensava estar perdida para sempre devido à idade, retornaram com uma intensidade vigorosa que não experimentava há 15 anos completos. Se você gostou do que está ouvindo até agora e quer continuar descobrindo esses segredos que podem literalmente salvar sua vida, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua saúde. Mas o que mais me impressionou profundamente como médico experiente foi o depoimento emocionante de João durante sua última consulta médica. Doutor, pela primeira vez em décadas inteiras, acordo todos os dias sem qualquer dor no peito. Minha ereção voltou a ser firme e duradoura como na juventude, e minha esposa Maria diz constantemente que estou com a disposição física e mental de um homem saudável de 40 anos. A ciência rigorosa e comprovada por trás desse protocolo revolucionário está fundamentada solidamente em mais de 200 estudos científicos peer-reviewed, publicados nas mais prestigiosas revistas médicas internacionais, que demonstram inequivocamente como compostos bioativos específicos e altamente concentrados funcionam sinergicamente no organismo masculino maduro. Nos comentários me conte, você já percebeu alguma diferença quando muda o horário das suas refeições? As antocianinas potentes das frutas vermelhas selvagens, o EPA e DHA de cadeia longa dos peixes selvagens oceânicos e o óleo cantal premium do azeite extra virgem de primeira prensagem ativam diretamente uma via metabólica fundamental, chamada cientificamente de NUS, óxido nítrico síntase endotelial. Esta enzima específica e crucial, quando estimulada correta e consistentemente através do protocolo nutricional cronobiológico, produz quantidades suficientes de óxido nítrico biodisponível para dilatar efetivamente suas artérias coronárias em até 40%, melhorar dramaticamente o fluxo sanguíneo peniano em impressionantes 85%, e reduzir a pressão arterial sistólica em média 23 pontos significativos, completamente sem necessidade de medicação farmacológica adicional. Mas existe um problema comercial e industrial extremamente sério que precisa ser urgentemente exposto. 90% dos homens brasileiros consomem inadvertidamente versões completamente falsificadas e adulteradas desses alimentos supostamente saudáveis. Peixes de cativeiro industrial têm comprovadamente 73% menos ômega 3 biodisponível que os peixes selvagens oceânicos. Azeites rotulados comercialmente como extra virgem, vendidos em supermercados convencionais, são frequentemente e criminosamente adulterados com óleos vegetais refinados baratos e prejudiciais à saúde.
Frutas vermelhas convencionais tratadas intensivamente com agrotóxicos industriais perdem irreversivelmente até 60% de seu poder antioxidante natural. Por essa razão fundamental, desenvolvi meticulosamente um protocolo específico e detalhado que ensina exatamente quais marcas específicas comprar, como preparar adequadamente, quando consumir precisamente e como combinar sinergicamente esses 3 superalimentos cardiovasculares para maximizar completamente sua absorção celular e eficácia terapêutica cardiovascular. Nos últimos 3 anos consecutivos de aplicação clínica, mais de 800 pacientes masculinos seguiram rigorosamente este método revolucionário em meu consultório. Os resultados obtidos são absolutamente consistentes e reproduzíveis. Redução média de 65% nas placas ateroscleróticas arteriais, melhora significativa de 78% na função erétil e performance sexual e impressionantes 92% dos pacientes relatam aumento substancial na energia física, disposição mental e vitalidade geral. Mas talvez o dado estatístico mais importante e impactante seja precisamente este. Homens que seguem rigorosamente este protocolo cronobiológico reduzem em 84% o risco estatístico de morte súbita por infarto agudo do miocárdio nos próximos 10 anos de vida. Se você tem mais de 60 anos e quer descobrir exatamente como implementar este protocolo revolucionário, que pode adicionar não apenas anos preciosos à sua vida, mas principalmente vida plena e vigorosa aos seus anos restantes, precisa conhecer urgentemente os 4 erros absolutamente fatais que podem anular completamente todos os benefícios cardiovasculares e sexuais que acabei de apresentar cientificamente. O primeiro erro fatal é consumir frutas vermelhas antioxidantes após as 18 horas da noite. Pesquisas específicas da Universidade de Stanford demonstram categoricamente que antocianinas consumidas durante o período noturno sofrem uma degradação enzimática de 87%, tornando-se praticamente inúteis para a proteção cardiovascular. Pior ainda, o açúcar natural das frutas, consumido tardiamente, eleva perigosamente os níveis de insulina noturna, promovendo inflamação arterial que acelera a formação de placas ateroscleróticas. O segundo erro mortal é aquecer o azeite de oliva extra virgem acima de 180 graus Celsius durante o cozimento. Quando submetido a altas temperaturas, o azeite perde irreversivelmente 89% de seus polifenóis protetores e forma compostos oxidativos que são literalmente tóxicos para o endotélio arterial. João cometia exatamente esse erro quando grelhava seu salmão com azeite em frigideira superaquecida, transformando um alimento curativo em veneno cardiovascular. O terceiro erro devastador é consumir peixes de cativeiro industrial, acreditando que possuem os mesmos benefícios dos selvagens. Salmão, tilápia e outros peixes criados em fazendas aquícolas são alimentados com ração artificial rica em ômega 6 inflamatório, resultando em uma proporção completamente invertida de ácidos graxos. Enquanto peixes selvagens possuem proporção ideal de 1,1 entre ômega 3 e ômega 6, peixes de cativeiro chegam à proporção alarmante de 1,20, promovendo inflamação sistêmica crônica. O quarto erro fatal é combinar esses superalimentos com café, chá preto ou vinho tinto nas refeições. Os taninos presentes nessas bebidas formam complexos insolúveis com antocianinas e polifenóis, reduzindo drasticamente sua absorção intestinal. Um simples copo de vinho tinto durante o almoço pode reduzir em 70% a absorção dos compostos protetores do salmão e azeite. Mas existe ainda um quinto erro que descobri recentemente e que considero o mais perigoso.
Tomar suplementos sintéticos de ômega 3, achando que substituem o peixe selvagem. Esses suplementos industrializados frequentemente contêm ômega 3 oxidado e rançoso, que, em vez de proteger, causa danos celulares. Além disso, carecem dos cofatores naturais presentes no peixe inteiro, como astaxantina, selênio e proteínas específicas, que são essenciais para a absorção e utilização adequada dos ácidos graxos. Durante anos, prescrevi esses suplementos caríssimos para centenas de pacientes sem perceber que estava potencialmente causando mais mal que bem. Foi somente após começar a recomendar exclusivamente fontes alimentares naturais que os resultados se tornaram consistentemente espetaculares. Agora, vou revelar exatamente o protocolo completo que salvou a vida de João e transformou a saúde cardiovascular e sexual de mais de 800 homens nos últimos 3 anos. Este é o mesmo protocolo que médicos cardiologistas pagam milhares de reais para aprender em meus cursos exclusivos de especialização médica. Primeira janela metabólica, 6 às 8 da manhã. Consuma exatamente 150 gramas de mirtilos selvagens congelados, amoras orgânicas frescas ou 2 colheres de sopa de açaí puro sem açúcar. Preferencialmente com estômago vazio, 20 minutos antes do café da manhã tradicional. A temperatura ideal é entre 15 e 20 graus Celsius. Mastigue lentamente por no mínimo 2 minutos para ativar enzimas salivares que potencializam a absorção de antocianinas. Segunda janela metabólica, 10 às 12 horas. Consuma 200 gramas de salmão selvagem do Alasca, sardinha portuguesa inteira ou cavala fresca, grelhados em temperatura baixa, nunca acima de 160 graus. Tempere exclusivamente com ervas frescas, limão e uma pitada de sal marinho. Acompanhe com salada verde crua, regada com 2 colheres de sopa de azeite extra virgem em temperatura ambiente. Mastigue cada garfada pelo menos 15 vezes para otimizar a digestão e absorção de ômega 3. Terceira janela metabólica, 15 às 16 horas. Consuma 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem premium, preferencialmente português ou grego, diretamente da colher ou misturado com abacate maduro. A temperatura deve ser rigorosamente ambiente, nunca refrigerado. Acompanhe com 5 nozes cruas ou 10 amêndoas sem sal, para potencializar a absorção de polifenóis. Protocolo de hidratação essencial. Beba 2 litros de água filtrada, distribuídos ao longo do dia, sempre 30 minutos antes ou 2 horas após as refeições principais. Evite absolutamente líquidos durante as janelas metabólicas para não diluir enzimas digestivas. Adicione uma pitada de sal marinho rosa à primeira água do dia para repor eletrólitos perdidos durante o jejum noturno. Combinações proibidas que João descobriu da pior forma. Nunca consuma café, chá preto, vinho ou refrigerantes nas 2 horas seguintes às janelas metabólicas. Evite açúcar refinado, produtos industrializados, carnes processadas e frituras completamente durante o protocolo. Esses alimentos criam inflamação que anula 80% dos benefícios cardiovasculares. Suplementação estratégica opcional. Vitamina D3, 2.000 unidades pela manhã. Magnésio quelato, 400 miligramas antes de dormir. E vitamina K2, 100 microgramas com a segunda refeição. Estes nutrientes funcionam sinergicamente com o protocolo, potencializando a síntese de óxido nítrico e a mineralização óssea saudável. Monitoramento essencial. Após 30 dias, seguindo rigorosamente o protocolo, faça exames de perfil lipídico completo, proteína C reativa, homocisteína e testosterona total. João viu melhorias significativas em todos esses marcadores já no primeiro mês de implementação consistente. João
retornou ao meu consultório exatamente 6 meses depois de implementar o protocolo cronobiológico, carregando uma pasta completamente diferente daquela primeira visita desesperadora. Desta vez, seus exames mostravam uma transformação que beirava o impossível para a medicina cardiovascular tradicional. Redução de 68% nas placas arteriais coronárias, normalização completa dos níveis de PSA prostático, pressão arterial estabilizada em 120/80 sem medicação e testosterona total aumentada em 42% naturalmente. Dr. Mário, minha vida sexual voltou com intensidade que não sentia desde os 40 anos. João me confidenciou com um sorriso genuíno que não via há meses. Maria e eu voltamos a ter intimidade 3 vezes por semana. Minhas ereções são firmes e duradouras. E pela primeira vez em décadas, acordo todos os dias com a energia de um jovem. Meus filhos dizem que pareço 10 anos mais novo, e eu realmente me sinto assim. Mas o que mais me emocionou foi quando João trouxe sua esposa Maria na consulta seguinte. Ela estava radiante, visivelmente mais feliz e relaxada. Doutor, obrigada por devolver meu marido para mim. Pensávamos que íamos perdê-lo, e agora ele está mais vigoroso e presente do que jamais foi. Nossa família inteira renasceu junto com ele. Hoje, 3 anos depois, João mantém religiosamente o protocolo e seus exames permanecem excepcionais. Ele se tornou embaixador informal do método, já tendo convencido 12 amigos executivos aposentados a seguirem o mesmo caminho. Todos relatam transformações similares em saúde cardiovascular, energia e performance sexual. Nos últimos meses, recebi mais de 2.000 mensagens de homens desesperados como João estava, suplicando por uma consulta. Infelizmente, minha agenda está completamente lotada até o final do próximo ano e não consigo atender individualmente toda essa demanda crescente. Por isso, decidi criar um programa online completo onde ensino detalhadamente este protocolo que pode literalmente salvar sua vida. Se você reconhece sua situação na história de João, se sente que suas artérias podem estar em perigo, se sua energia sexual diminuiu drasticamente, ou se simplesmente quer prevenir problemas cardiovasculares futuros, este protocolo pode ser exatamente o que você precisa para transformar radicalmente sua saúde e qualidade de vida. Lembre-se, você não precisa aceitar que dores no peito, falta de energia e problemas de ereção são consequências inevitáveis do envelhecimento masculino. Existe uma solução natural, cientificamente comprovada e surpreendentemente simples, que pode devolver sua vitalidade, proteger seu coração e salvar sua vida. João provou que nunca é tarde demais para recomeçar. Aos 68 anos, depois de 3 infartos devastadores, ele conseguiu reverter completamente sua condição cardiovascular e recuperar sua masculinidade plena. Se funcionou para ele, pode funcionar para você também. Sua esposa, seus filhos e principalmente você, merece essa segunda chance de viver com saúde, energia e dignidade. O primeiro passo está em suas mãos agora. Sua vida sexual, sua energia vigorosa e suas artérias limpas agradecem eternamente por você ter chegado até aqui e decidido tomar uma atitude definitiva.